próxima escola que a gente vai estudar agora é uma escola bastante famosa, que é a escola cínica antiga, que é a escola do cinismo. Muita gente conhece o cinismo através de Diógenes, mas, acreditem se quiser, o cinismo não foi fundado por Diógenes, e Diógenes não é um cínico propriamente dito na filosofia fundada, né? O Diógenes ele só vai aparecer um pouco depois e ele traz algumas características distintas do cinismo propriamente dito desta época. Mas eu vou, é claro, né, falar sobre o Diógenes aqui também. Ou seja, o Diógenes é como se ele fundasse um cinismo alternativo a esse cinismo a qual eu vou falar agora. Mas eu vou tratar sobre os dois, né? Enfim, então podem ficar tranquilos. Mas, portanto, primeiro estudemos o cinismo propriamente dito, o cinismo original, vamos dizer assim, que não é o de Diógenes. O cinismo original foi fundado por um cara chamado Antístenes. E o cinismo, né, recebeu esse nome de cínico, né, por conta do estilo de vida que os membros dessa filosofia adotavam e também do local onde eles se encontravam. Eu não me lembro propriamente agora, peço perdão aqui, do nome do local onde eles se encontravam, mas tem certa origem etimológica com a palavra cínica que tem alguma coisa a ver com teatro, salvo engano, e porque eles ficavam ali nos teatros, salvo engano, né? E isso tem uma correlação com o nome cínico, né? Que é um local onde eles ficavam muito presentes, né? Enfim, então eles recebem esse nome por conta desse estilo de vida deles e por conta dos locais onde eles frequentavam. E assim como a escola de Mégara, a escola cínica antiga ela vai ter forte influência da vida de Sócrates, mas principalmente dando ênfase ao aspecto do estilo de vida socrático. E na verdade os cínicos eles até supervalorizam o aspecto de Sócrates que era o desapego, mas isso a gente vai entender em determinado ponto. Tá? A filosofia dos cínicos ela se baseava no desapego, na independência do caráter que Sócrates tanto demonstrou em vida, né? Porque o Sócrates seria um cara que morreu para defender a verdade. Ou seja, só pelo fato do cara ter morrido para defender a verdade, já demonstra que ele era um cara, que ele era um indivíduo que amava tanto a verdade e era tão desapegado de seus bens, das coisas materiais, das posses, dos prazeres. Ele era tão desapegado disso que ele esteve disposto a morrer pela verdade em última análise. E os cínicos, eles vão admirar demais isso na figura do Sócrates, ou seja, o desapego dele, a independência, a autossuficiência do Sócrates. E eles vão supervalorizar, porque Sócrates ele valorizava isso. Sim, mas Sócrates ele não supervalorizava isso. Por exemplo, Sócrates não vivia na rua, entendeu? Sócrates ele tinha casa, ele tinha ainda bens materiais, ele tinha certo apego, vamos dizer assim, com essas coisas ainda, embora ele fosse desapegado simultaneamente, né? Mas o Sócrates ele não supervalorizava essa coisa do desapego, sabe? Ele achava importante você ser desapegado das coisas, mas ele não colocava isso como meta da vida dele, entendem? E agora o que os cínicos vão fazer? Os cínicos vão pegar esse aspecto do desapego, que eles veem fortemente na figura de Sócrates, e eles vão supervalorizar isso e vão definir todo o estilo de vida deles e a filosofia deles baseada na independência do caráter e no desapego dos bens. Ou seja, a independência e a autossuficiência no cinismo são tomadas como como um fim em si mesmo. Ou seja, os cínicos enxergavam que a independência e a autossuficiência é a finalidade de todas as atitudes humanas e é a finalidade da própria existência humana, ou seja, é você ser autossuficiente consigo mesmo, com ser independente de todos os bens do mundo, né? Então, o cinismo ele pregava certa independência do caráter humano. Só que notem que os cínicos, eles, embora admirassem demais isso em Sócrates, eles supervalorizavam isso. Por quê? Sócrates, ele era desapegado. Só que Sócrates, ele entendia que o desapego dos bens materiais, dos prazeres desse mundo, ele entendia que esse desapego era um meio para alcançar a virtude. Agora não, os cínicos, eles entendiam que o desapego é a própria virtude. Ou seja, enquanto Sócrates trata o desapego como um meio para alcançar a virtude, os cínicos tratam o desapego como a própria virtude. Ou seja, eles entendem que o desapego é um fim em si mesmo, enquanto Sócrates entendia que
O desapego é um meio para chegar à virtude, tá? Então, há essa diferença entre o pensamento socrático e o pensamento cínico, né? Ou seja, os cínicos, eles admiram bastante o desapego de Sócrates, só que eles supervalorizam esse desapego ao ponto de mudar essa doutrina do desapego, tá? Ou seja, há essa diferença na noção do desapego da filosofia socrática e no desapego cínico, tá? Então, o cínico, toda a filosofia dele vai ser baseada no desapego, na independência das coisas. E o Antístenes, né, que é o principal autor dessa escola, é o principal pensador dessa escola, vai afirmar categoricamente que a virtude e a felicidade são o desapego e a independência de todas as posses, de todos os prazeres terrenos e de tudo. O desapego seria, então, a finalidade humana, a finalidade da virtude humana, né? Ou seja, ela seria a própria virtude em si para os cínicos. Ou seja, os cínicos vão ser aqueles caras que vão colocar o desapego como meta de vida, como finalidade da vida, né? Ou seja, autossuficiência humana. Então, o entendimento dos cínicos é de total desprezo pelas coisas que não são, que não pregam a independência deles, que não pregam a autossuficiência deles, do indivíduo humano. Então, eles desprezavam as ciências e as artes, porque eles entendiam que as ciências e as artes, elas eram distrações para o caminho da virtude e para o caminho da independência humana, tá? Então, eles desprezam metafísica, eles desprezam as artes, as poesias, porque eles entendem que a física, se você ficar estudando essas coisas, não vai mudar nada da sua vida. O que importa mesmo é a independência, segundo eles, né? Então, eles desprezavam as ciências, desprezavam as artes, por conta dessa noção filosófica deles de que o desapego é a finalidade humana, que é a virtude humana, certo? Por isso, também, haverá uma certa oposição do cinismo quanto à teoria dos universais de Sócrates, né? Eles se baseiam em Sócrates, isso é verdade, mas eles rejeitam a tese dos universais. O cinismo, ele é de certo modo até nominalista, mas a gente não poderia dizer que eles são nominalistas, porque o nominalismo só foi inventado, né? Só foi elaborado lá no final da Idade Média. Então seria um anacronismo dizer que a escola cínica ela era nominalista, mas ela é praticamente isto, né? Por quê? Porque ela nega a existência dos universais. A gente já comentou que são os universais, né? Os universais são basicamente a noção de que existem conceitos universais e conceitos eternos, né? E que se aplicam a certos seres, né? E que, por exemplo, eu poderia dizer que todo homem é um animal racional, né? Isso é um conceito universal, ou seja, um conceito que se aplica a todos os homens. Mas os cínicos, eles negam a existência dos universais, né? Isso é uma grande discussão na filosofia. Há diferentes filosofias, diferentes doutrinas filosóficas defendem diferentes posições sobre essa colocação. Mas, enfim, a posição dos cínicos é de que não existem universais, ou seja, eles não acreditam que exista um universal, que exista um conceito universal do que é ser um homem, por exemplo. Então, eles dizer que o homem é um animal racional para os cínicos é um absurdo, porque eles não acreditam que exista esta universalidade na natureza das coisas, tá? Então, é bom notar isso, tá? Os cínicos são, de certo modo, nominalistas, é claro, dando a ênfase de que a gente não pode chamar eles de nominalistas, porque isso seria um anacronismo, tá? Propriamente. Então, os cínicos, eles rejeitam a existência dos universais, isso é importante. O mundo ideal, né, para os cínicos, né, é o entendimento de que todas as pessoas devem ser desapegadas de tudo, né? E o mundo ideal para os cínicos, portanto, é um mundo onde todas as pessoas são autossuficientes e todas as pessoas são independentes de todos os bens e desapegadas desses bens. Isso, de certo modo, constitui uma contradição na filosofia cínica. Por quê? Porque os cínicos acabam, deste modo, se apegando ao desejo de serem desapegados. Isso é interessante, porque a filosofia cínica ela prega o desapego total de todas as coisas. Só que os cínicos estão apegados ao desejo de serem desapegados, que constitui uma certa contradição a nível filosófico da filosofia deles, né? Da doutrina deles, ou seja, eles estão apegados, né? Ou seja, só que a finalidade deles é justamente não serem apegados. Então, a filosofia cínica é um pouco paradoxal nesse sentido ético deles, né?
O que demonstra, talvez, que Sócrates estivesse certo em postular que o desapego é um meio e não um fim em si mesmo. Mas, enfim. A gente tem, por conta disso, né, por conta desse entendimento cínico de que a virtude é o desapego, eles vão criticar bastante a existência do Estado, a religião, porque eles entendem que a religião e o Estado, eles apegam o homem a certos ritos, eles apegam os homens aos políticos, aos discursos, a essas doutrinas políticas, né? Então, eles vão criticar bastante os cínicos, né? Eles vão criticar bastante o Estado, eles vão criticar bastante a religião, porque eles vão dizer que essas coisas tornam os homens apegados, né? E, portanto, obscurecem a virtude humana. Para os cínicos, só há um Deus, né? Tanto é que há a famosa frase de Antístenes, né? De que ele diz o seguinte: pela convenção existem muitos deuses, mas pela natureza somente um, e este um é o desapego, né? Essa parte final não está na citação dele, tá? Eu acrescentei. Este um é o desapego, isso não está na citação original. Mas, enfim, para os cínicos só há um Deus, e este Deus é a virtude propriamente dita, é o bem propriamente dito. E para servi-lo, servir a este Deus, você não precisa orar, você não precisa de sacramentos nem ritos, você simplesmente precisa praticar a virtude no entendimento dos cínicos, que é o desapego, como eu já muitas vezes disse, né? Então, só enfatizando, esta é a filosofia cínica de Antístenes, da linhagem de Antístenes, é a famosa escola cínica antiga. Teremos, porém, uma segunda vertente desse pensamento, que é a escola cínica de Diógenes, que é o cinismo de Diógenes. Diógenes divergirá desse pensamento. Por quê? Porque ele considerará que o pensamento cínico de Antístenes, desta linhagem de Antístenes que acabei de explicar, ela é um tanto quanto hipócrita. Diógenes acreditava que o cinismo de Antístenes é hipócrita, porque nem mesmo o próprio Antístenes, embora ele pregasse certo desapego, ele pregasse esse sentimento de independência, nem mesmo ele tinha, de fato, essa independência. O que o cinismo de Diógenes propõe, portanto? O cinismo de Diógenes propõe viver como um animal. Em última análise, a filosofia de Diógenes, cínica, né, do cinismo de Diógenes, é uma vida que não liga para nada, né? Então, ela não liga para convenções, ela está, de certo modo, baseada também na noção de desapego, ou seja, nessa noção de que ele não está nem aí com as convenções sociais, ele não está nem aí com as leis, ele não está nem aí com nada. O cinismo do Diógenes, então, é tipo cara, ele não está nem aí para nada, tá? É tipo aquele cara que o cara ligou o motor e foi, sabe? Ele não se importa com mais nada, né? Ou seja, o Diógenes é um cara que ele se chama, pra vocês terem ideia, de cachorro. E ele vivia como um animal, ele não tava nem aí pra roupa, ele não usava roupa às vezes, ele morava num barril. Dizem as lendas que ele fazia relações sexuais abertamente, assim, né? Vivia como cachorro, né? Não usava banheiro. Enfim. Então o Diógenes, ele era um animal mesmo. Ele pregava um estilo de vida animalesco, uma bestialização do homem. Tanto é que tem a famosa história, né? De que um dia Diógenes encontrou Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande veio a Diógenes e ficou estupefato, né? Falou, caramba, Diógenes, é você, encontrei aqui um grande pensador da Grécia. Alexandre disse isso a Diógenes. E Diógenes virou para Alexandre e falou, beleza, tá bom. Mas agora sai da minha frente que você tá tampando o sol, tá? Sai da frente. E aí o Alexandre, caramba, cara, eu sou, tipo, o Alexandre o Grande, né, que era um imperador, ele tá dominando tudo. Ele falou, caramba, o Diógenes, o cara tá cagando aqui pra mim, né? O cara não tá nem aí comigo. E o Alexandre o Grande, inclusive, chegou a dizer, né, se eu não fosse Alexandre o Grande, eu queria ser Diógenes. Aí o Diógenes foi lá e respondeu pra ele, olha, se eu não fosse Diógenes, eu queria ser Diógenes. Pois o Diógenes era essa figura bem caricata, mas enfim, a noção cínica dele, do cinismo dele, era viver como um animal mesmo, viver como um desapego de todas as... desapegar-se verdadeiramente de todas as convenções, de todas essas coisas do homem, e viver mesmo como um animal. Né? A bestialização do homem na filosofia de Diógenes.
que é uma figura, no mínimo, notável, né? Essa história da filosofia aqui. Um homem que vivia num barril, que caçoou com a cara de Alexandre o Grande e que, enfim, era literalmente um cachorro em forma de homem. Tem a famosa história dele com Platão também, né? Dizem que Platão dizia que o homem é um bípede sem pelos, né? Aí um dia Diógenes foi lá, despenou uma galinha e levou para o meio da academia de Platão e falou aqui, ó, eis aqui o homem de Platão. Enfim, o Diógenes era um cara meio irônico também. Mas enfim, esta é a linhagem cínica do entendimento cínico, né, da filosofia cínica, que é da linhagem de Diógenes, então é importante a gente entender que existem duas linhagens, a linhagem de Antístenes, que é uma linhagem que prega o desapego, mas uma linhagem um pouco mais tranquila, e a linhagem de Diógenes, que é uma linhagem mais hardcore, uma linhagem mais animalesca também. Enfim.